E neste vídeo vamos contar a história do judaísmo no Brasil. A comunidade judaica no Brasil é a segunda mais importante da América Latina, atrás da Argentina e à frente do México, com 120 mil judeus entre os 204 milhões de brasileiros, ou seja, 0,06% da população. Linha do tempo. No século XVI, chegada de cristãos novos ao Brasil até a proclamação da independência, em 1822, o catolicismo era a religião oficial do Brasil e não havia liberdade para a prática de outras religiões. Os cristãos novos enfrentavam restrições sociais e econômicas, pois não podiam pertencer às Irmandades de Misericórdia e às câmaras municipais sem casar com cristãos velhos, por causa dos estatutos de pureza de sangue. Século XVII. A ocupação holandesa no Nordeste permitiu favoravelmente a instalação de uma comunidade judaica, a Nova Holanda, governada de 1637 a 1644 por Maurício de Nassau. Existia uma tolerância fora de padrões para a época com outras religiões. Entre 1630 e 1654, há, em Recife, registros da primeira comunidade judaica organizada do Brasil. Entre 1636 e 1640, houve a fundação também, em Recife, da primeira sinagoga e centro comunitário judaico das Américas, a Kahal Kadosh Zur Israel, que significa Santa Comunidade, Rochedo de Israel. Depois fundaram em Maurícia a sinagoga Kahal Kadosh Magen, a união das duas. Em 1648, contou com a assinatura de 172 integrantes da comunidade. Além da sinagoga, existiam uma escola religiosa e um cemitério. Século XIX. Em 1820, a segunda comunidade judaica organizada no Brasil foi fundada em Belém, capital do estado do Pará. A partir da década de 1820, o ciclo da borracha, na virada para o século XX, atraiu imigrantes de vários países, incluindo judeus. Em 1824, em Belém, judeus fundaram a primeira sinagoga moderna no país, a Sha'ar HaShamayim. Em 1842, foi fundado o cemitério judaico na cidade. Em 1889 a 1892, outra sinagoga, a Ecel Abraham, foi fundada na capital do Pará. Em 1840 a 1850, foi fundada no Rio de Janeiro a primeira instituição judaica, a União Shel Gemilu Hassadim, estabelecida por judeus marroquinos que migraram do norte do Brasil. Em 1867, foi criada a Aliança Israelite Universelle e, em 1873, a Sociedade União Israelita, outra instituição dessa época é a Sociedade Israelita do Rito Português.
Em 1866, fundada a Sinagoga Shel Gemilu Hassadim, a primeira do Rio de Janeiro. No dia 28 de janeiro de 1873, fundação da União Israelita do Brasil. No século XX, em 1904, imigração no Rio Grande do Sul. Em 1904, há registros da primeira colônia gaúcha, em Philipson, região de Santa Maria, com 37 famílias originárias da Bessarábia. Em 1906, foi criada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a primeira escola judaica. Em 1914 a 1930, imigrantes judeus da Europa Oriental e Ocidental e do Oriente Médio formaram comunidades estruturadas nas principais cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Recife e Salvador. Em 1915, editado o primeiro jornal judaico em Yiddish, em Porto Alegre, o Die Menschheit, e as comunidades passaram a desenvolver uma intensa atividade cultural e de imprensa. Em 1922, ocorre o primeiro Congresso Sionista no Brasil, reunindo 4 movimentos: Ahavá Sion, em São Paulo, Tiferet Sion, no Rio de Janeiro, Shalom Sion, em Curitiba, e Ahavá Sion, no Pará, que fundaram a Federação Sionista do Brasil. Em 1933 a 1939, cerca de 17.500 judeus entraram no país. Nesse período, houve diplomatas que salvaram judeus, como o embaixador Souza Dantas. Em 1940 a 1945, governo Vargas bane o ensino e a publicação de jornais em línguas estrangeiras, e as organizações de imigrantes tiveram que nacionalizar seus nomes e eleger diretorias com brasileiros natos. As instituições judaicas se adequaram, mas o ensino do hebraico foi mantido nas escolas. As comunidades participaram das campanhas em prol do esforço de guerra do Brasil, que rompeu relações com o eixo em agosto de 1942. A comunidade judaica do Brasil doou 5 aviões para a recém-criada Aviação Militar do Brasil em 1942 e criou vários comitês para auxiliar os refugiados de guerra na Europa, alguns ligados à Cruz Vermelha. Os judeus também integraram as forças expedicionárias brasileiras e lutaram na Itália na tomada do Monte Castelo. 1946. Fundada Federação Israelita do Estado de São Paulo, de linha sionista, para organizar a imigração do pós-guerra dos judeus refugiados na Europa para o Brasil. Em 1948, foi fundada a Confederação das Entidades Representativas da Coletividade Israelita do Brasil. Depois, Confederação Israelita do Brasil, que leva a sigla de CONIB. Década de 1950. Em finais dos anos de 1950, chegaram os judeus húngaros e os egípcios, que se instalaram sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo.
o Hospital Israelita Albert Einstein foi fundado em 1955. Em 1964 a 1985, nos anos de chumbo da ditadura militar. Em 1964 a 1985, 10 militantes judeus foram mortos pela repressão. O caso mais emblemático é o de Vladimir Herzog, nascido na Iugoslávia em 1937 e morreu em São Paulo em 1975. 1969, Centro de Estudos Judaicos. Universidade de São Paulo, a USP, instituiu o Centro de Estudos Judaicos. O professor Henrique Ratner, nascido em 1923, falecido em 2011, foi um dos fundadores do Centro de Estudos Judaicos da USP. 1989, Programa de Pós-Graduação em Língua Hebraica, Literatura e Cultura Judaica da Universidade de São Paulo, a USP, foi regulamentado. Século XXI. Em 2002, o Brasil atrai judeus oriundos da América Latina, que deixam seus países em momentos de crise política ou econômica. Em 2002, a reinaugurada após restauração, a antiga sinagoga Kahal Kadosh Sur Israel, em Recife. E em 2009, dia 18 de março, Dia Nacional da Imigração Judaica. O dia 18 de março foi escolhido para ser o Dia Nacional da Imigração Judaica, em lei federal sancionada.